Programa Em Busca de Mim, ajudando você a despertar a sua consciência para viver uma vida próspera, alegre e mais equilibrada. Em Busca de Mim, com a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Ei, tempo bom, hein? Olá, boa tarde a todos vocês, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. A quem já me segue, né, me conhece, eu sou a astróloga Carla Meneguin. A minha função é falar um pouquinho mais de você para você mesma. Eu estou aqui tanto ao vivo na Rádio Vibe Mundial, né, pelo YouTube, mas também ao vivo no meu Instagram, @astróloga Carla Meneguin. E vocês já estão percebendo que tem pessoas... De novo não tem nada, tá, gente? De novo só a Eliana aqui, que eu inclusive conheci ela faz uma semaninha apenas. Mas temos aqui uma figurinha isso aí. já carimbada. Léo Vicente, Voltei. que já me segue. Voltei. E voltei agora pra ficar. Porque aqui é o meu lugar. Olha, da música também, hein? Eu vou ter que colocar ele pra correr de novo, gente. Me ajude. Vamos fazer uma enquete. Como fazer uma pessoa correr em 10 dias. Eliane Martins está aqui da minha equipe, tá me acompanhando. Assessora do Léo. Por favor, Vicente. marque o chute das canelas. Aí eu começo a falar e eu esqueço de passar a palavra pra minha nobre companheira, então tem chute na canela, viu? Não é? Bom, para quem me segue aí já há algum tempo, Léo começou comigo esse programa, Exato, eu e Léo juntos, exato, em busca de mim. Foi um sonho que a gente, né, compartilhou, né, Léo? Exatamente, Eu falei que eu tinha uma exatamente. vontade, ele falou assim, por que não? Eu também tenho essa vontade. E ele entrou aí no movimento Isso. e tudo aconteceu. E nós estamos aqui quase 2 anos de programa, em setembro, dia 2, né? Dia 2 de setembro. 2 de setembro. Me lembro como se fosse hoje. De 2026, vamos para 2 anos de programa. O Léo ficou aqui no primeiro ano, né? Nos Isso. primeiros meses estava aqui junto, trazendo a consciência. Léo é um terapeuta, espiritualista. Ele também está na linha de frente para falar um pouquinho mais de você, para você mesmo. Ele é aquele que mostra caminho, Exato. desbloqueia barreiras. Gente, ele pega pesado ali, né, Léo? Exato. E hoje ele está retornando aqui porque também o danadinho, ele me deixou aqui na rádio. Tá tudo bem, faz parte, na vida a gente nasceu para andarmos sozinhos, né? Porém, o danado montou um podcast lá no isso consultório aí, dele. isso aí. Como chama seu podcast? Apresenta pro pessoal, Léo. Pessoal, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui de volta na Rádio Vibe Mundial e sempre foi um sonho para mim falar aqui na rádio, né? E quando nós iniciamos, isso foi em 24, né? 2024, exatamente, né? A realização de um grande sonho, né? Então, depois que eu saí daqui da Rádio Vibe Mundial, na verdade, sempre conectado com a Rádio Vibe Mundial, né? Não apresentando o programa, mas constantemente falando com a Carla. Eu montei lá o meu podcast, aonde tem o programa que fala Léo conversando com você e o mundo corporativo também, para trabalhar temas ligados aí à selva corporativa, que também judia muito das pessoas, né? Sim, faz parte. E uma empresa é formada por pessoas, né? Só que montar um projeto desse sozinho não dá. Então o time começou a crescer. Eliane Martins de um lado, Ronald Alves do outro, trabalhando nas edições. E também, de uma certa maneira, o meu CEO. Aí, a Eliane Martins aí, tá ao vivo. Carla, muito obrigado, não viu? é? Quem tá me seguindo aqui, me acompanhando pelo @astróloga Carla Meneguinha, a Eliane tá aqui também. Eliane Martins faz parte da equipe, Ronald Alves na edição, a Eliane fica com a parte mais de coordenação. O Leandro lá cuida da TI, porque né, alguém tem que mexer nessa parte, e o CEO. O CEO, tenho que ter o se CEO. você não me falar do CEO, eu vou ficar brava. Não, tem o Ele CEO também. ele vai Senhor te Alexandre. E amanhã estará presente com você Adoro. lá. Porque esse programa, gente, a gente não consegue esgotar o tema em 25 minutos. Então, aqui é o começo. Amanhã você já está convidado às 19 horas. Ao vivo, Léo? Ao vivo. Ao Pelo YouTube, vivo. pelo Instagram. Eu vou colocar aqui nas minhas redes, tá? Para quem quiser seguir, porque lá a gente vai poder ter uma conversa muito mais profunda. Exatamente. Vamos estar, Léo. Você tem noção que amanhã nós estamos na Lua em Escorpião? Opa, tudo de bom. Lua em Escorpião. Nós estamos com o céu com Sol em Gêmeos. Sol em Gêmeos é o quê? Comunicação, trocas, Exatamente. tá? Então a gente tem que entender que o Sol em Gêmeos, ele sempre vai trazer novas oportunidades, novas parcerias. Exato. Gêmeos fala da nossa capacidade de se vender, tá? De mostrar o nosso produto. Porém, a Lua Nova aconteceu no dia 16 de maio, foi uma Lua Nova Olha aí. nos finalzinhos ali de Touro, que é uma lua de materialização. Ok, já entendi o recado, agora o que eu tenho que fazer? Colocar em prática, tá? Exato. Que, inclusive, diga-se por passagem, colocar em prática talvez seja o maior obstáculo que você tem da sua vida não mudar. Mas
entramos no sabadão com a lua crescente, foi em Virgem. Virgem Olha é aí. o faxineiro, né? Virgem, É a um gente fala, vamos signo bom colocar... esse aí. Eu amo Olha, Virgem. eu acho também. Que, inclusive, dos 12 signos, eu acho que é o melhor. Mentira, todos os signos são maravilhosos, mas o Virgem eu tenho uma atração maior por ele. Porém, o Virgem, ele vai pedir ordem, organização, estrutura, tá? Faxina, literalmente, porque para que as coisas aconteçam tem que ter um projeto, tem que ter uma base ali. Exato. Porém, hoje, a lua tá em Libra, crescente. Lua crescente é sempre aquele momento de a gente colocar, dar mais energia para o movimento. Porém, ela vai ficar em Libra até hoje à tardinha só. Libra, a gente vai falar das parcerias, Sim, opa. das associações. Libra vai falar também como eu me vejo com o outro. Porque Libra, você sabia que eu só me relaciono com uma pessoa que tem o que eu tenho dentro do outro. Olha o Então, espelho, é né? muito importante, sempre, é o espelho psíquico. Toda vez que a gente fala da energia de Libra, a gente tem que colocar o quê? As partes iguais. E mais tarde ela entra em Escorpião. E Escorpião vai ser o momento que a gente vai estar no programa falando sobre autoconhecimento. Mas antes do autoconhecimento, temos feridas, né, Léo? E feridas precisam, tem que curar. Porque aquilo que você foge, aquilo que você evita ao longo da sua vida, Te persegue. vai te perseguir. E você tem uma responsabilidade, né, Carla? Sim. 100% você está nas suas mãos, né? E quando a gente com esse tema, né? Quem está no comando da sua vida, hein? Se você não estiver no comando da sua vida, alguém vai pegar o comando para você. E quem pega o comando de uma certa maneira, você fica isento, mas tem preço de você não assumir a responsabilidade por você. Então o convite para o autoconhecimento, o que que é? É saber quem que você é, o que que você veio fazer no planeta, né? Então quando você começa a tomar essa consciência, você começa a pegar uma responsabilidade pela sua vida. Se tá dando certo, parabéns para você. Você tá fazendo uma ótima gestão da sua vida. Você tá gerenciando. Um caminho maravilhoso, né, Léo? Gerenciando muito bem a sua vida. Se não tá, também tem uma notícia muito boa para te dar. Dá para mudar. Mas você, lógico, dá pra mudar. Misericórdia, Eu mudei a minha vida para para melhor, você mudou. Eliane Martins, que tá aqui comigo também, mudou a vida para melhor, assumiu o controle da própria vida. Ou seja, não significa que não vai ter problema, né, Carla? Exato. A gente acha que só porque eu busco autoconhecimento que minha vida está isenta de Não. qualquer problema. Pelo contrário. Só que você passa pelos problemas consciente. Exato. E muda completamente a energia. Tanto que quando as pessoas vão lá fazer o mapa de revolução solar, Léo, Me é aquele explica. mapa Isso. que a gente faz todo aniversário. Então, todo nosso aniversário a gente vira uma página ali do nosso mapa, tá? Então, a gente vai passar a viver um outro cenário. São 12 meses aí pra gente se autoconhecer. E naquele cenário vão ter dores, vão ter desafios, Sim. vão ter memórias que a gente Exato. administrou, teve que administrar ali no passado, que são memórias que estão ali conectadas com as nossas células, tá? Lá, o cérebro, o Léo, tem uma capacidade que chama neuroplasticidade. Não, olha só que Não interessante. é mudar. muito, mas isso a gente vai falar amanhã, né? Porque isso. é um assunto muito complexo, mas a Segura a audiência para amanhã. Vai hoje? Não. Não. Já trouxe a Eliane Martins que ela tem que chorar aqui no programa. Ai, você vai... Se Gente, chora da audiência. não, mas para chorar para ela é fácil, né? Poxa, ela já nasceu com a energia da lua, literalmente. E eu que não choro. Mas essa capacidade que o cérebro tem de moldar ao que você viveu. E cada vez que a gente vive essa situação, a gente acaba repetindo esse padrão, ele vai fixando esse caminho dentro do cérebro e vai o quê? Trazendo um processo automatizado. Então, será que você não está só trazendo na sua vida uma automatização, atraindo aquilo que você precisa parar e falar, opa, deixa eu ver por que eu só estou Exato. atraindo esse comportamento? Por que eu estou atraindo esse padrão? Por que eu estou me conectando com esse tipo de pessoa? É só para isso, porque a partir do momento que a gente olha, desaparece. Por quê? Porque aí começou... Aí, olha, desaparece se eu fizer o movimento acontecer. Exato. Porque também só olhar e ficar no seu lugar de vítimazinha da circunstância, porque não somos vítimas, né? Não podemos ser efeitos da nossa própria causa. Se você viveu algo, era porque você precisava viver, tá? A partir do momento que eu compreendo o porquê eu vivi e quais foram as circunstâncias que aconteciam naquele cenário da infância, tá? Para que eu pudesse ser eu, quando eu entendo e passo a não repetir mais aquele processo, saio do julgamento, saio do vitimismo, aí é só fazer um movimento o quê? Do Precisa. dia a dia. Exatamente. Bora. Tomar posse mesmo da sua vida. E igual falávamos, né, Carla? A partir do momento que você começa a ter uma consciência que você está, de uma certa maneira, 100% nas suas mãos, você começa a
ter o poder ali de fazer a transformação. Enquanto isso, você está no banco da reclamação, da queixa. Do vitimismo, né, Do Léo? vitimismo. E Porque o a vitimismo, pessoa se ele queixa. desempodera. Sim. Você fica impotente perante a vida, É um né? mecanismo de defesa, inclusive, eu posso até trazer aqui, Exato. porque a gente entra num lugar que existe uma zona de conforto, tá? Essa zona de conforto, ela traz o quê? Um ganho secundário. Um ganho secundário, ai, todo mundo me maltrata. Nossa, eu tive 5 casamentos, os 5 casamentos me traíram. Ai, eu sou vítima, não sei o que acontece. Nossa, homem Então, não o problema presta. está lá fora, né? É, Porque se eu sempre. sou vítima, não está em mim. Mas quando você reconhece que está em você, Exato. o problema É você. contém a solução. Exatamente. Mas você vai ter que acordar. Mas quando você acorda, de uma certa maneira, o mundo é de problemas e desafios. Mas você passa pelos desafios de uma maneira mais leve e suave. Exato. Você entendeu? Porque se você não assumir essa Consciente, responsabilidade... eu acho, né? Exatamente, consciente. Consciente. Aí a gente já tem maior domínio das nossas emoções. As emoções é aquilo que quem me segue aqui no @astróloga Carla Meneguin sabe. Sentimentos, pensamentos geram sentimentos. Isso. Sentimentos vão virar ações. Exatamente. Ações viram hábitos e o hábito é o que conduz aí você no seu caminho, na sua caminhada, é o senhor do teu destino. E eu posso dizer que hábitos repetitivos, ali toda vez que eu tenho hábito, eu vou desencadear virtudes. E olha só que importante, por isso que falam que caráter não muda. Gente, para mim, Léo, para mim, eu trabalhando o autoconhecimento, sabendo que a gente veio aqui para se transformar, que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência terrena, eu não acredito que caráter não muda. Porém, é muito difícil você quebrar um padrão, Isso. principalmente de um ambiente muito tóxico ou de uma dor muito forte que você viveu na fase da criança, porque a psicanálise, Léo, ela traz como princípio que nós somos formados na base da nossa da nossa infância, tá? Nós não somos constituídos, quando nós crescemos, nós trazemos uma bagagem. O cenário, as experiências que você viveu, que você não tinha autonomia nenhuma, você só vivenciou, e elas foram processadas de uma maneira onde você teve que lidar com as suas emoções. Dali por diante você armazena aquele sentimento, aquelas emoções, aquela vivência, e você repete isso enquanto você não sair desse lugar de vítima e não entender que aquilo tudo foi um compromisso e era o necessário para você vir aqui e ser mais de você. Então é muito profundo, né, Léo? É um tema que ele tem que ser debruçado, estudado. Você, para fazer essa mudança aí na sua vida, assumir o controle da sua vida, né? Quem está no controle da sua vida? Vai exigir aí um basta, né? Uma certa canseira, uma indignação, porque a gente não muda, Carla, porque tá doendo, a gente muda porque a gente cansou de sofrer. Enquanto você não verdade. ficar indignado, não pegar aquela ira e falar, chega, basta, né? Eu preciso mudar minha vida para melhor. Vê aquelas questões, com quem que eu ando? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não é só as companhias físicas, né? Mas os pensamentos, emoções e sentimentos. Então, quando você começa esse olhar para dentro de você, de que eu mereço uma vida melhor, mas não é alguém que vai te dar, é você que vai ter que construir. Você é o senhor do teu destino, não tem jeito. Então, porque você pode construir muitas coisas, e são boas o mundo material, a gente precisa de uma vida material, legal, confortável, mas essa riqueza para o mundo material não serve para o mundo espiritual, não. Você tem que desenvolver uma habilidade de conexão com a sua espiritualidade. Cadê a alma? Você está vivendo pela alma? O que você almeja aí na sua vida? E o quanto você está disposto a colocar energia para mudar a sua vida para melhor? Porque todo mundo quer mudar, mas ninguém quer, você entendeu? É só aquela história que fala assim, Carla? Quem quer ir pro céu? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Exato. Literalmente. Tem que mudar. E mudança começa aqui dentro na mente. Você muda dentro e aí depois muda lá fora. E se você não tiver fé em você, não adianta, que tudo começa dentro. Mudou dentro, lá fora começa a construir. Isso é uma lei, inclusive, né? Sem sombra de dúvida. Temos 7 leis que regem o universo, então a gente precisa entender como funciona o universo. Nós somos parte deste universo, o universo é macro, nós somos os micro, e nós fazemos parte deste inteiro. E quando a gente começa a compreender como o universo funciona com as suas leis, como o cérebro é um órgão que trabalha como qualquer outro aqui. Temos o coração, temos os rins, o fígado, né? O cérebro é um órgão, porém o cérebro ele é dotado de uma mente, né? Que eu digo que
Eu aprendi essa analogia e gosto de trazer. O cérebro é como se fosse uma lâmpada, tá? É uma lâmpada, a capacidade da lâmpada é de trazer a luz, mas a luz, ela é a mente, ela é a consciência e ela que trabalha nos dois planos. E a gente precisa entender como ele funciona, por quê? Porque é ali que está a chave de tudo, porque não tem outro caminho, né, Léo? Autoconhecimento, ele precisa de 3 passos. Primeiro, vontade, né? Inclusive, sabia que vontade é o maior e o atributo maior que a alma tem? Olha. Sabe? Porque quando eu tenho vontade, inclusive, deixa eu trazer uma diquinha aqui para vocês, uma fofoquinha, né? Na verdade. A vontade não chega sabia que ela antes. gosta de uma fofoca, Adoro. eu já sabia. Ai, adoro. Misericórdia, estamos em Minas aqui, né? A gente precisa ter. Gente, a vontade, ela não chega antes, tá? O que chega antes é o que eu acredito, é a intuição, o que chega antes é saber que eu preciso fazer algo diferente. A vontade, ela chega depois. Primeiro eu dou o primeiro passo ao fazer alguma coisa, depois naturalmente vem a conquista, a vontade, a garra. Primeiro eu vou. Isso chama fé. Eu acredito que existe algo ali e eu vou buscar. Aí, automaticamente, a vontade vem e aí as coisas começam a aparecer. Segundo, para você saber mudar, se você quiser mudar a sua vida hoje, você vai ter que ter coragem para olhar sua vida lá atrás. Gente, não estamos falando aqui... Ai, olha, tá uma instabilidade de novo no Insta. No Insta, na internet, eu não sei. Pessoal, o que a gente precisa entender? Se a gente não tiver coragem de buscar o cenário que eu tive dentro de casa, sem julgamento, sem críticas, ninguém está falando aqui que você vai mudar o passado tanto, porque o passado não muda, tá? Só o que pode mudar é o presente, tá? Porém, se você não tiver coragem de ir lá e mergulhar para saber quem é você, quais foram as emoções que você viveu, quais foram os traumas que não foram ressignificados, porque o trauma não é o fato. Ah, eu passei por um abuso sexual. Ok, isso é o fato, mas qual é a emoção que não foi digerida, qual foi a emoção que não foi trabalhada para você ficar trazendo esse trauma, tá? Enquanto você não tiver coragem de olhar e se dissociar deste cenário, você não é o cenário que você cresceu. E sei que tem coisas muito boas do passado, mas tem coisas que não são tão boas. Mas enquanto eu não tiver essa maturidade, essa responsabilidade de voltar no passado e assumir o olhar que eu tive para o meu pai e para minha mãe, porque muitas vezes a gente cresce muito normal com um pai alcoólatra. Ah, mas meu pai era alcoólatra, minha mãe tinha que trabalhar e não sei o que mais, e você começa com vários julgamentos. Chega, não é para você julgar quem era alcoólatra, que era teu pai. Você vivia num cenário onde tinha uma pessoa alcoólatra. Então vamos olhar para como você se sentia e não por que ele é o que ele era, o que ele deixava de ser. Porque isso não cabe a você, isso só cabe a ele. Não é porque ele é teu pai e tua mãe que eles têm que ser perfeitos, que eles têm que ser... Né, Exato. É louco isso. Então, isso dói, gente. Dói a gente lembrar daquela frasezinha quando você é infância. Nossa, você é burro, você é burra, você não sabe fazer nada direito. Você cresce achando que você é aquilo. Dói, gente, mas a gente precisa entender que nós não somos essa criança mais. Essa criança ficou com as suas emoções, a gente só precisa fazer diferente. E o terceiro passo é consistência. Consistência. É a constância, né? Constância. É a cada dia assumir a tomada de atitude que você teve de fazer a mudança na sua vida, você toma uma decisão. Então, todos os dias você vai honrar com essa decisão, fazendo algo diferente, porque pensamentos geram sentimentos que viram hábitos e ações viram hábitos e o hábitos torna que quem realmente você é o senhor do teu destino, inclusive o teu caráter, porque os hábitos também trazem aí as nossas virtudes. Agora você já falou bastante, você vai tomar água, hein? Deixa eu falar aqui, gente. Eu falei pra você que Gia, corta o microfone aí, que você convidou eu aqui, o convidado não vai falar aqui nessa casa? Eu deixei você falar um minuto. Ó, já começou a DR. Uau! Tá, ó, eu fechei a minha pauta de hoje, tá? Fica aqui. Porque, cara, tudo isso que você tá falando realmente é bom. A mudança, ela é pra dentro. E você falou verdades profundas, que com certeza tá tocando você aí pelo Instagram e quem tá acompanhando a gente ali pelo YouTube. Porque o que acontece? Todas essas informações, elas são interessantes. Agora, voltar pro mundo interno, onde foi tudo gravado, lá na parte, lá no nosso inconsciente, que dita a vida da gente na maior parte do tempo. Sim. Você vai precisar de técnicas. Mas aí aonde entra, aí a parte comercial aqui. Deixa eu vender o meu produto aqui. Bora. Agora é a parte comercial. Você precisa fazer o mapa astral com a Carla, que é a bula do remédio, igual eu já falei, né? Você compra um remédio na farmácia, né? Você quer saber como é que o remédio funciona?
tem a bula, é o mapa astral. E aí, dentro do mapa astral, você vai ter as casas. Você que é PhD no assunto, você sabe disso aí, melhor que ninguém. Amanhã você explica lá no nosso programa. Vai ter as partes lá no mapa astral, que são as casas, que vão falar quem é você. Vai ter a parte que vai falar sobre carreira, profissão também. Então, é uma forma de autoconhecimento o mapa astral. Há mais de uma década eu vim fazer o mapa astral e todo ano eu faço a minha revolução. É algo assim que eu não abro mão, é a minha terapia. E fora essa viagem através do mapa astral, tem também o quê? A terapia do Léo. Lá agora eu aperfeiçoei. Lembra lá em 2021, 2022, era mudando a vida para melhor. Não se contente com o mínimo, enquanto o ótimo está ao seu alcance. Nossa, mas agora passou para uma perfeição. Qual? Mudou. Agora, porque tudo que você falou tá na mente. Sim, tá na mente. E você precisa do quê? De um GPS, você precisa de uma rota. Sim. Uma rota para se nortear. Fato. E eu montei um treinamento agora baseado nessa rota mental. Gente, treinamento leva a hábitos, né? Hábito, Uau, constância. Constância. Então, quando você começa a voltar para dentro de você, você começa realmente a se entender, e você tem orientação, tem direcionamento, você tem êxito, você consegue chegar onde você quer. Por quê? Volta para o nosso tema. Quem está no controle da sua vida é você que tem que estar. E olha, pasme, na maior parte do tempo você tem que estar do seu lado, se alimentando do bem. Que tipo de pensamento você nutre dentro de você? As crenças lá do passado? Aquela má água. Má água é caldinho de câncer. É verdade. É caldinho de câncer. Verdade. Lembrando de coisas do passado, e às vezes a sua vida está tão bem no momento presente, mas você está amarrado lá no passado. Exato. Que não solto, que não admito, eu vou levar pro túmulo isso aqui. Olha que absurdo. Aquele amor que não deu certo. Misericórdia, gente. Não vai num planeta de 8,3 bilhões. Passa. Vou levar pro túmulo, não. Então, o processo vai fazer o quê? Você trazer a sua consciência para o momento presente. E não é esquecer o passado, que não tem como esquecer o passado. Tem como você olhar a situação por um outro ângulo. Olhou por outro ângulo, tudo muda. E aí o seu foco, que é a sua energia, que é o tempo que você está nos assistindo aqui. Quem está no Instagram, quem está no YouTube... O que a gente quer de vocês? Tempo. Porque com o tempo é o maior patrimônio da gente. Com certeza. Com o que você está gastando o seu tempo? Que tipo de consumo você tem na sua internet? De pensamentos? Controle da sua vida começa aqui dentro. E é uma decisão. Fazer o mapa, ir lá no nosso primeiro treinamento, para mudar a vida para melhor. Porque você não se contente com o mínimo. Porque o que acontece? Já passo para você. Se contentar com o mínimo... Você ainda tem 4 minutinhos. Tem? Não, 3. É de tipo Enéas. Vamos falar mais rápido aqui. Porque se contentar com o mínimo, você vai viver... Com o mínimo. Com o mínimo e com as sobras deixadas por aqueles que lutaram. Então, lute por você, mas lute de verdade. Porque quando chegar o momento de você fazer a passagem, todos nós vamos fazer. Eu acredito que sim. Você vai ter aquela paz dentro de você. Fala assim, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Da melhor maneira possível. Então vamos acordar, pegar as rédeas da vida e entender que você tem um papel importante aí na sua transformação. O meu recado com a minha turma aqui já foi dado. Agradeço a minha equipe, Eliane Martins, que está aqui comigo. Ronald Dias está me acompanhando. O meu CEO, o senhor Alexander, beijo no seu coração. Lindo. O da TI, Leandro Amorim, todos estarão lá amanhã. Gente, 19 horas, eu e a Cláudia amanhã, hein? Eu e a Carla. Eu quero saber quem é Cláudia. Inclusive, me explica, eu tô ansiosa pra Cláudia conhecer. A Eliane, tá entrando na equipe agora. Ela tá entrando? Tem a Cláudia agora. Eu vou conhecer amanhã a Cláudia também. A Carla estará comigo também. Ai, meu Sai Deus. bem agora, né? Que Ligeiro, né? Terrível, Gente, não, beijo pra Ariano. vocês. Passo pra você a palavra. O programa aqui é sempre muito rapidinho, né, Léo? E é isso, gente. O Léo é essa pessoa que faz terapias. Ele traz aí a terapia espiritualista, né, Léo? Ele não está sozinho. Ele tem o treinamento dele, ele tem o posicionamento dele, a base dele, mas ele também trabalha junto com a espiritualidade, porque ele sabe que nós, em Deus, e tudo que está, mesmo visível e invisível, faz parte de um todo. E ele faz trabalhos lindos, e o que eu mais gosto do trabalho dele é que ele faz o quê? Esse treinamento. E treinamento eu não preciso nem falar. Você vai para academia fazer o quê? Eu vou treinar. Então você vai fazer o quê? Uma ação. Você vai praticar uma ação. E quanto mais eu treino na academia, mais bonitinha a gente vai ficando, mais firminha a gente vai ficando, mais vai trabalhando os músculos. E é isso. O cérebro também precisa ser trabalhado. Inclusive essa famosa aí, neuroplasticidade, ela se molda, ela se adapta conforme só os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Então, pessoal, o autoconhecimento começa a partir da vontade que você tem de mudar
mudar a sua vida, de fazer algo diferente. E para isso, ferramentas não te faltam. Existe o autoconhecimento através... Eu falo que a astrologia, ela é como o Léo traz sempre muito bem. Bula. Ela é uma bula. Eu vou falar quem é você, quais são os seus talentos, o que você viveu na sua fase da criança e quais são os seus traumas, tá? E como você olhou para o teu pai, para a tua mãe, para as pessoas que te criaram e para o cenário que você viveu. É como, olha como eu falo, gente, é como você olhou, não quer dizer que eles fizeram ou eles acreditam ter feito aquilo, é como você se sentiu. A partir daí, vai buscar trabalhar essa dor, vai buscar se conhecer e vai buscar trazer novos movimentos na sua vida, porque só assim você vai poder mudar e ter uma vida mais alegre, mais serena e mais tranquila. Então, bora, acredite em você, porque você só é responsável por você, por mais ninguém. Só que o problema é que a gente delega. Léo, amanhã, às 19 horas, estaremos ao vivo. Sim. Qual que vai ser o Instagram que vamos estar ao vivo ou o YouTube? Nós vamos lá pelo @LeonelTerapeuta. Leonel Terapeuta. Conosco. Eu vou dar uma chamadinha, vou ver se eu entro um pouquinho ao vivo para chamar o pessoal Isso. também, tá? Vamos instalar lá, a gente vai aprofundar sobre autoconhecimento, técnica. Você pode dar uma, você pode trazer alguma técnica? Vamos trazer técnica amanhã também. Você não perca, viu? A sequência de hoje, que foi curto o programa, é amanhã. Amanhã a gente vai ter um temão para poder debater. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Foi um prazer estar com vocês. E uma ótima semana. Aproveitem lua crescente e lua cheia dia 31. Meu Deus do céu, mas eu vou fazer um videozinho no Instagram falando um pouquinho dessa lua. Um beijinho no coração. E até amanhã. Obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Você acabou de ouvir na Vibe